Nascido Kimen Jai-Shilao, o ser que conhecemos hoje como Grievous, general das forças da Confederação, nem sempre foi um ciborgue. Bora pro vídeo que eu te conto mais. E saudações imperiais. Antes de ir pro vídeo, já vai se lembrando do básico, tá? Deixa o like, se inscreve no canal e obviamente ativa as notificações pra você acompanhar nosso trabalho por aqui. Então, Grievous, que doido, não é? Porque assim, ele veio do planeta de Kali, e a espécie dele é chamada Kalish. Esse vídeo eu vou dividir aqui em dois momentos, embora curtos, mas devidamente essenciais, porque na verdade ele vai ser separado entre Canon e Legends. Então assim, a história é um pouquinho diferente, tá? Relativamente diferente. Então eu vou separar aqui direitinho pra vocês não ficarem perdidos. Mas de qualquer forma, o que tá valendo hoje em dia é o Canon, tá bom? Mas ainda assim, a origem dele nas duas cronologias ainda é bastante similar. Grievous nasceu no meio da guerra entre sua espécie, os Kalish, e uma espécie de inseto chamado Yamhi, também chamados Hulk. Mas é mais ou menos aí que as similaridades acabam. No Legends, por exemplo, o ser conhecido como Kimaen tinha uma parceira chamada Rondeiro Ishkumar. Se tornando parceiros em guerra, ela encontrou seu fim quando morreu e desapareceu, seu corpo, na verdade, nunca foi encontrado depois de ter lutado na guerra, tá? Kimaen fez o que podia para enterrar seu luto, ele não conseguiu, mesmo depois de ter 10 esposas, 30 filhos até. Ele aceitou seu destino, né, que teria que ficar para sempre de luto, e ele adotou o nome Grievous, né, que basicamente é uma pessoa que grief, né, Grievous do inglês, é uma pessoa que sempre, né, está de luto, griefing, né. Então assim, ele treinou justamente sua mente e seu corpo para adotar esse nome de uma pessoa que estava sempre de luto. Então, juntando guerreiros para seu lado, o famoso Svostra, ele adotou o título de Kagan. Desculpa, tá, Kagan, tá? Ele reconquistou o território do povo Kali das garras dos Yamhi, ou dos Hulk, mas a República Galáctica logo interviu. Os Cavaleiros Jedi tomaram os lados do Yamhi, mas após embargos e mais embargos, eles deixaram o povo Kalish pobre e muitos morreram de fome. E aí entra Sanrio na história, presidente do clã bancário intergaláctico, basicamente todo mundo que controla a moeda ali. Ele chegou ao planeta e viu o potencial de Grievous como coletor de dívidas, um forte guerreiro, um hábil guerreiro. Em troca de seus serviços, o clã bancário se responsabilizaria pelas dívidas do planeta. Grievous, então, ele relutantemente aceitou o comando das forças droids, que eram da Confederação e tal, e ele começou a lutar batalhas pelo clã bancário e tal. Ele queria guerreiros ao seu lado, mas aí Sanrio alegou que eles não contratariam Kalish de jeito nenhum, já por causa de, seja lá, xenofobia, seja lá porque eles só empregavam droids naquele meio e por aí vai, mas com a permissão de Conde Dooku, eles conseguiram, né, Grievous conseguiu, exigir que a produção de Magna Guardas começasse, e Grievous novamente exigiu para que eles fossem reprogramados dos seus antigos camaradas, os antigos Svostra, né, então assim, ele ia se tornar o Kagan, o Kagan da parada, né? Tá, mas ainda fiel ao seu povo, entretanto, quando os Yamir começaram a reaparecer e causar problemas, Grievous abandonou seu acordo com o clã bancário e ele partiu, simplesmente, né? Um cara que sempre lá pelo seu povo. E de repente, furioso, né, Sanrio ele orquestrou um plano com o arquiduque geonosiano Paul Menor, Darth Sidious e Conde Dooku para assegurar que o Kalish o servissem para sempre. Uma bomba plantada na nave dele. Quando a bomba explodiu e o feriu, Dooku colocou na cabeça dele de que a ideia todo desse complô foi ideia da República, que ordenou seu assassinato. E como ele era um guerreiro resiliente, né, os separatistas acabaram secretamente machucando mais ainda enquanto ele estava em coma, incapacitado e tal, para ainda dar essa ideia, essa ilusão de que o Grievous nunca poderia mais ser o mesmo, né? Então assim, eles ainda tiveram um pouquinho desse envolvimento aí a mais da explosão, no caso. E agora, no caso, Sanrio entra de novo no meio da história, e aí ele oferece uma oportunidade para Grievous se vingar da República, enquanto oferecia os meios para reconstruir o seu corpo. E para salvá-lo, Dooku pegou o sangue do mestre Jedi Zaifovias para ele, né? E Poggle, o arquiduque, ele manipulou o cérebro do Kalish para suprimir memórias ruins e torná-lo uma nova máquina de guerra, né? Uma máquina de guerra programada para efeitos separatistas. Inicialmente ele ficou furioso com seu corpo novo, dizendo que realmente era Kalish e não ciborgue, né? E ele viu até mesmo o título de Conde Dooku de Comandante Supremo dos Exércitos Droids como um insulto. Ele adornou seu corpo e de seus Magna Guardas que estavam sob o comando dele com máscaras e capas que lembravam seu povo. Grievous, entretanto, ele passou a respeitar Dooku e Sidious, os enxergando eventualmente como uma liderança política necessária. E curiosidade, tá? Se você for olhar lá atrás, o primeiro sabre de luz dado para Grievous, né, pelo Conde Dooku, na verdade também foi o sabre de luz do mestre Zaifovias. Agora a gente vai pro Canon, porque assim, Grievous ele ainda era mais conquistador, nas histórias ele ainda era mais conquistador, então assim, ele assassinava reis, assassinava lendas, né, refazia a história de vários sistemas estelares, ele ganhou a reputação para si enquanto também lutava contra as forças dos Yamhi, né? Mas, novamente, a República também intervém, né? E agora Grievous,
ele jura, literalmente, ele jura vingança contra a República, o Jedi, e ele, no caso, em vez de Sanrio oferecer um acordo, ele se junta voluntariamente ao clã bancário intergaláctico, ele solicita droids que fossem melhores do que a Federação possuía à sua disposição, aqueles B1, B2, droid e por aí vai. E aí agora eles tinham os Magna Guardas do seu lado, né? E eles os treinava do jeito dos Kalish, né? Treinava ele que nem um Kalish mesmo. E atraiu logo a atenção de Dukan e de Sidious, que procuravam um comandante para os exércitos droids, tá? E ele sacrificou a maior parte do seu corpo, ele voluntariamente se tornou um ciborgue, a fim de aumentar suas habilidades físicas que realizavam Mestre Jedi. Ele tentou um pouco aprender um pouco dessa parte da arte Jedi, de como os Jedi lutavam e por aí vai, mas ainda assim o estado mental dele decaiu com o tempo, ele ficou louco, levou raiva extrema, né? E o estado mental dele, como eu falei, decaiu ao longo do tempo. E gradualmente o Kalish, ele se tornava curiosamente mais máquina do que homem, as suas partes biológicas trocadas por partes mecânicas. E até agora mesmo nesse ponto da história, o Grievous também ele se torna um aliado volátil, seja por sua loucura, lealdade ao povo ou qualquer coisa do tipo. Mas de qualquer forma, você tem também o envolvimento de Sanrio, Dukan, Poggle, talvez até Darth Sidious, que conspiraram para plantar uma bomba de novo na nave do Grievous e, né, dessa vez culpar o Jedi, né? Dessa vez um grupo mais direcionado e não só a República Galáctica que nem foi lá no Legends, tá? E agora também Dukan colocou a ideia na cabeça dele, que foram os Jedi que tinham orquestrado essa sabotagem, tal. E de novo, né, eles suprimiram as ideias ruins, o corpo de Grievous, ele havia ido embora há muito tempo, no caso, né, depois de tudo, porque lembra que Grievous, nessa cronologia, ele voluntariamente se tornou ciborgue e depois ele teve esse bombardeio, e aí depois a galera começou a manipular mais ainda, né? Então assim, se alguém fosse enxergar o Grievous como o Kalish de antigamente, hoje em dia você só veria os olhos, que lembravam a todos os homens que ele fora, né? E olhar diretamente para eles era a mesma coisa que encarar um buraco negro. Era mais máquina do que homem, como eu falei. E Grievous celebrou suas mudanças e ele mentia para si mesmo a se convencer que não era mais um Kalish. E no fim, não ironicamente, essa história de Grievous, que de uma maneira ou de outra, ela abre caminho para os avanços tecnológicos mais tarde utilizados para efetivamente construir o Darth Vader, né? Botar Anakin Skywalker dentro do traje. E isso aí é bem maneiro, não? E de fato, né, que a gente quando vê tudo isso em conjunto, percebe que as tecnologias da galáxia não se perderam, apenas evoluíram para cumprir outros propósitos. E de qualquer forma, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham curtido. Se lembrem sempre de deixar o like, ativar as notificações e se inscrever no canal para mostrar que você quer mais conteúdos como esse. Como diríamos aqui no Império, uma vida longa, Imperador, e até a próxima.